Quem é que manda hoje na CBF? O Saúde, né? Chalde. Os Sarneys ou os Sveiters? Acrescenta a família Jucá também. Pode botar o Gilmar Mendes. É um sistema. A pergunta é difícil. Não, a pergunta é difícil porque é um sistema. Né? Você conhece a história do cágado na árvore, né? Ou seja, se ele está na árvore, alguém pôs ele lá. O jabuti. O jabuti. Jabuti não sorve em árvore. Ou é enchente ou é mão de gente. Ou é mão de gente. Como o Flávio disse, é uma concentração, não chegou lá por acaso. Então, eu diria que tem uma multiplicidade de fatores. Eu gosto muito do Sarney, viu? Eu convivi com o Sarney, figura realmente incrível. Mas ele não manda lá. Não tem um papel, ou seja, o papel dele é um papel de representação internacional. E ele está há tantos anos lá que ele aprendeu a fazer isso com muita qualidade. Eu gostava muito quando via o papel diplomático que ele exercia e tal. Mas eu acho que o que aconteceu é o seguinte, como eu disse em relação ao Edinaldo, o Edinaldo politizou e judicializou. Então, o papel dessas duas estruturas é muito mais forte do que eu sempre conheci. Agora, quem manda na escolha são os presidentes de federações, no coletivo. Individualmente não significa muita coisa, mas no coletivo é uma unidade impressionante. É o centrão. É o centrão total, né? Até diante disso, todo mundo, né? Até diante disso, como é que o senhor analisou o episódio do Ronaldo Fenômeno tomando porta na cara desse pessoal? Não poderia haver outro caminho, nenhuma surpresa. Porque o Ronaldo, o que ele tem dentro do sistema não significa nada. Isso que eu digo, a sociedade dentro do sistema não significa nada. Ou seja, a imprensa inteira pode falar, não vai mudar aquela realidade. Nem os clubes. Porque o centrão que o Flávio falou ainda precisa do voto do eleitor. Eles não precisam do voto do torcedor. Sim. É pior. Querem derrubar. Só muda patrocinador. Isso é uma coisa espetacular que você falou. Eu não conseguia imaginar nada que pudesse mudar. Isso realmente mudaria. Mas também está cômodo para o patrocinador, né? Tá bom para todo mundo. Será? Ou seja, será que um grande patrocinador tem um orgulho hoje de patrocinar? Aconteceu isso com o caso Robinho no Santos. O Santos queria anunciar o Robinho contra parte da torcida do Santos, especialmente feminina. Chegou a anunciar aí 3 patrocinadores. Não, Robinho não. Voltaram atrás. Pela questão da condenação do caso. Exatamente. Então, seria, eu não sou... Bom, se eu tivesse dinheiro, eu não era jornalista, né? Se eu entendesse de dinheiro. Mas eu não consigo entender como essas multinacionais grandíssimas, aí, empresas... No banner da seleção, eu nunca tivesse um dinheiro, uma empresa, eu ia patrocinar primeiro uniforme de arbitragem. Isso é uma coisa que eu não consigo. Eu não queria associar minha marca de jeito nenhum. E outra com banner com essas notícias. Então, acho que caberia, sim, a eles fazer esse papel de falar assim, olha, vamos patrocinar, o dinheiro está aqui, mas a gente não quer ter o nosso nome associado a essa gestão, a essa política, alguma coisa assim. O Corinthians fez isso agora, né? Numa entrevista do Augusto Melo tirou. Augusto Melo. Os patrocinadores pediram para tirar os banners de trás dele. Ninguém apareceu. E é um dado interessante. Quando nós entramos, nós tivemos uma pressão. Você vê que coisa engraçada. Seguramente nós somos a gestão mais aberta. Seguramente. E nós criamos um comitê dos patrocinadores. Nós tínhamos uma reunião semestral com eles de prestação de contas. E nós apanhávamos muito. Eles não acreditavam nas mudanças que nós íamos fazer. E eles ameaçavam. Ou seja, eu fui em várias reuniões daqueles esportistas pelo Brasil, como é que chamava? Que o Raí participava, aula e tal. O que eu apanhava nessas reuniões, porque eu sempre fazia a representação institucional. Vocês não vão fazer nada. A CBF é isso que você falou. Atletas para o Brasil. Atletas pelo Brasil. Meu Deus, o Raí, eu tive um atrito no aeroporto, na rua.
Falou, vocês não estão fazendo nada. Eu falei, nós estamos fazendo, queremos te mostrar. Não acreditava, eles cobravam muito. E eles tinham uma relação, porque esse Atletas pelo Brasil tinha uma participação forte dos patrocinadores, da Gol, do Itaú, da Mastercard. Cadê? Banco do Brasil. Banco do Brasil, que financiava o setor olímpico. Cadê? Ou seja, tudo isso está acontecendo, não falo mais. Só na nossa época que a gente tinha abertura, que eles falavam, não falam mais. São os mesmos. São os mesmos. Então tá. Sim. E Perno? Itaú, é Gol, é Mastercard, é Vivo. Os grandes e a Nike. Significativo é isso. O resto não tem nenhuma importância. Falando em presidentes de federações regionais, aí, estaduais, né? O pai do novo presidente da CBF, ele é o manda-chuva lá da Federação de Roraima desde 1976, né? Não começou exatamente ontem. E você o conhece bem por conta, né, do convívio dele lá com a CBF. Eu queria saber se você conhece o filho dele e se o pai gosta tanto do poder e o filho é um jovem que está chegando agora, você acha que ele tem aí pelo menos mais uns 30 anos pela frente como Cartola? Hein? Não tem. Não tem. Esse é o dado importante. Ou seja, por incrível que pareça, vai haver mudanças na CBF nessa gestão. Uma delas que eu acredito será o fim da reeleição. Opa, isso é auspicioso. Acho que eu estou falando em primeira mão aqui, né? Possivelmente não vai se manter. Né? Por quê? Primeiro, por causa do fim da reeleição. Mas segundo, que ele é uma eleição de transição para um novo modelo que vai surgir. Não será a mesma coisa daqui a 4 anos. O que te leva a imaginar que vai acabar a reeleição? Informações? Eu diria que eu sou bem informado. Opa, melhor ainda. Qual será o modelo, Walter? O modelo será não reeleição. Haverá, na minha opinião, O Ricardo Teixeira lá atrás... Estou incomodado porque estou falando muita coisa aqui. Agora ele está começando a pensar as informações que ele está sendo... Não, ao contrário. Eu estou me sentindo bem em falar tudo o que eu sei. O Ricardo Teixeira, no momento irritado com os clubes, disse que CBF tem que ser seleção. Campeonatos tem que ser um problema dos clubes. A gente não ganha nada com isso, a não ser apanhar. Vamos deixar. Mas foi num momento de raiva, né? E de rara lucidez. E em algum momento, eu me lembro, o Marco Polo comentando isso, falou, quando tem essas crises no clube, dá vontade da gente repensar aquilo que o Ricardo Teixeira falou. E tem um dado importante, que o Flávio Sveiter, que é vice-presidente, é formador de uma das ligas. Ele participou desse processo. Sim. Né? Então, eu acho que tem elementos aí que sugerem que, apesar da falta de unidade dos clubes, haverá um estímulo para eventualmente caminhar na linha de separação. Estímulo na marra. Porque sem isso não acontecerá, por incrível que pareça, né? Porque deveria ser de interesse dos clubes. Né? Mas eu acho que na marra... Mas haverá mudança, acho que, de certa forma, eu acho que a gestão do Chalde será uma gestão de transição para um novo modelo, provavelmente, por incrível que pareça, mais favorável, mais moderno, mais independente dos clubes do que foi até hoje.